Uma luz indescritível rasgou o céu. Uma explosão luminosa desceu como um raio, sacudindo a terra desde as suas profundezas. O sacerdote congelou no lugar, imóvel, enquanto o céu se abria e todas as vozes se calavam por completo. Tudo ficou em silêncio. O tempo parou. Todos ergueram os olhos, esperando a verdade. Então, uma entidade celestial começou a emergir da luz, descendo lentamente, como se viesse de um reino sem nome. Cada olhar se ampliou, cada sussurro morreu. E quando seus pés tocaram o chão, uma explosão de emoção abalou todos os corações. Ele tinha retornado. Aquele que acreditavam ter partido sem despedida. Aquele cujo destino acharam enterrado para sempre. Aquele cuja morte significava o fim de tudo, era Goku. Mas não o Goku que conheciam. Goku em uma forma sagrada, celestial. Seu poder não era energia, era luz encarnada. Seus traços carregavam a marca do colar que recebera da mãe de Zeno, um artefato que ninguém imaginava ser capaz de reconstruir sua essência inteira. Seu corpo irradiava uma luz branco-dourada, seu cabelo brilhava como o primeiro clarão da aurora, seus olhos continham a serenidade de incontáveis universos e ao seu lado pulsavam dois espíritos luminosos, sementes plantadas em seu coração, a razão de ele estar ali, a razão de sua volta. Todos ficaram paralisados. Gohan no chão encarava aquele ser. Seu rosto misturava choque, saudade e lágrimas. À sua frente estava alguém além da compreensão. Goku se aproximou com passos firmes, colocou a mão sobre a cabeça de Gohan e passou os dedos, de leve, como se dissesse: "Eu estou aqui, não tenha medo." Gohan frijou, não conseguia acreditar, nem entender, nem falar. Goku continuou andando, passou por Zeno e seus guardas, cujos olhos se arregalaram de puro terror. Nem Zeno compreendia, nem sabia como reagir. Não conseguiu sequer levantar a mão. Então Goku chegou até Vegeta. Vegeta, ainda caído no chão, abriu os olhos com dificuldade, mas quando viu Goku diante dele, radiante como uma verdade absoluta, sorriu. Um sorriso de quem esperava por esse momento há muito tempo. Com a voz fraca, mas cheia de orgulho, Vegeta disse: Eu sabia que você voltaria. Você mostrou a todos que um Saiyajin não deve ser subestimado quando entende o significado do sacrifício." Goku assentiu levemente e respondeu: "Eu ouvi tudo, Vegeta. Ouvi sua paciência, sua lealdade, sua responsabilidade. E agradeço por ter salvo meu filho. E agradeço por ter carregado um fardo que não deveria carregar sozinho." Com um simples toque, Goku restaurou completamente as forças de Vegeta. Depois se moveu novamente, todos ainda em silêncio absoluto, até parar diante do inovador real. Goku o encarou com profundidade, como se visse através de sua própria existência. "Dentro de você há um segredo ainda não revelado, algo que o sacerdote tentou enterrar, algo que nem nós entendemos." Ele se aproximou mais, colocou a mão sobre o peito do ser e disse: "Seu fim ainda não chegou, porque sua verdade ainda nem começou." O corpo do inovador real brilhou por completo. Ele foi totalmente revitalizado. Ao presenciar aquilo, os olhos do sacerdote se arregalaram de choque, algo que nem ele conseguiu esconder. Goku avançou em sua direção, com passos frios, estáveis. Todos prenderam a respiração, esperando o inevitável. Goku se aproximou até ficar frente a frente com o sacerdote. O sacerdote o fitava, incapaz de acreditar, incapaz de entender como aquele ser havia retornado. Não havia explicação. Goku ergueu a mão lentamente e segurou o queixo do sacerdote como quem segura uma criança perdida. O sacerdote vacilou. Não sabia se atacar, se recuar, se desaparecer, não sabia nada. Goku olhou com uma seriedade mortal e disse em voz baixa, mas precisa como uma lâmina: "Prepare-se, sacerdote, pois a luz que você vê agora será a última coisa que verá." Gohan olha para o pai, atônito, e sussurra com a voz trêmula: "Essa não é a transformação que eu conheço. Meu pai virou algo completamente diferente." E em meio a esses murmúrios,
O sacerdote dá um passo para trás, inquieto por dentro. Diante dele, Goku o observa com um olhar frio. Então diz em voz baixa: chegou a hora de Zeno saber a verdade. O rosto do sacerdote tremeu por um instante. Depois ele abriu um sorriso extremamente forçado, tentando esconder o terror que corroía seu peito. Verdade? Que verdade, Goku? A única verdade aqui é que você saiu do controle do universo. Você sempre foi o maior perigo. E eu só tentei proteger Zeno de você. Zeno olha para os dois como uma criança perdida da realidade. Ele não sabe em quem acreditar, nem entende como tudo mudou de repente. Goku, firme: se tem alguém que perdeu o controle, é você. Olha ao redor. Todos que você tentou manipular recuperaram a consciência, exceto você. Seu tempo de engano acabou. Eu sei de tudo agora. Foi você quem prendeu a mãe de Zeno. Foi você quem roubou um ser inocente para criar o seu inovador, que agora voltou como luz ao meu lado. E foi você quem governou a existência com medo, porque temia o dia em que alguém retornaria para tirar seu posto. O sacerdote congelou, e então, de repente, a voz de Zeno ecoou pela primeira vez com força e confusão. O quê? Sacerdote? Isso é verdade? O que essa criatura está dizendo? Todos olham para o sacerdote, que então sorri, inclinando-se um pouco para Zeno. Meu senhor, como pode acreditar nas mentiras desse rebelde? Ele tenta distorcer os fatos, plantar dúvida em seu coração. Desde o começo, ele foi o perigo. Ele foi quem impediu o retorno de sua mãe. Goku dá um passo à frente e a luz ao redor de seu corpo aumenta. O sacerdote recua um passo, revelando pela primeira vez um medo verdadeiro. E naquele instante, o sacerdote ergue a mão e, de repente, o disco atrás de sua cabeça se rompe. Um som como se tivesse quebrado os próprios céus. Todos ficaram chocados, especialmente o Whis, que suspeitou que seu pai finalmente decidiu fazer algo proibido. O sacerdote fechou os olhos e pensou consigo mesmo: não me resta opção, além de despertar aquilo que foi proibido tocar desde a primeira criação. E em menos de um piscar de olhos, o sacerdote desapareceu. Tão rápido que ninguém conseguiu perceber, exceto Goku e os guardas de Zeno. Quereren grita: pra onde ele foi? Vegeta cerra os punhos com raiva, incapaz de compreender a velocidade do sacerdote e seu desaparecimento. Então, Goku fecha os olhos e, com uma voz calma, como a calma antes da tempestade, diz: Vegeta, fique aqui, proteja a Terra. Whis, dê tudo o que tem também. Preparem-se, porque a existência não será capaz de conter o que eu vou liberar. Naquele instante, o sacerdote corria em velocidade absurda, rumo a um lugar muito distante, murmurando para si mesmo com nervosismo: só mais um pouco e chegarei. E então você verá o rosto que não terá piedade de você, Goku. Na Terra, o inovador real avançou com passos lentos, ficando ao lado de Vegeta e Whis. Todos ficaram surpresos. Aquele que minutos atrás era uma arma do sacerdote, agora estava ao lado deles. Ele ergueu a cabeça com confiança e disse: não pensem que estou ao lado de vocês por gentileza. Eu apenas me recuso a deixar minha existência ser decidida por alguém como ele. Nesse momento, Zeno encarava Goku como uma criança perdida buscando significado. Ele não sabe quem é Goku, nem por que seu coração confia nele, mesmo sem lembranças. Então Goku levantou o rosto ao céu e sussurrou para si mesmo: Zeno, tenha paciência. Vou revelar toda a verdade e logo você estará nos braços de sua mãe. Mantenha a calma. E antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, Goku desapareceu de onde estava numa velocidade que ninguém conseguiu acompanhar. Enquanto isso, os guardas ergueram as mãos e projetaram uma cena no alto, como se quisessem fazer Zeno observar cada detalhe daquela batalha diante de seus olhos. Enquanto os amigos começavam a acompanhar com expectativa o que iria acontecer. O sacerdote fugia em silêncio, seu coração batendo com uma velocidade incomum. Ele murmurou para si mesmo: fui idiota quando libelei o inovador, antes da hora. E também quando prendi Goku no mundo do vazio e esqueci que a mãe de Zeno estava lá.
Enquanto voava a uma velocidade absurda, de repente sentiu um clarão acompanhando sua velocidade ao lado dele. Antes que pudesse virar o rosto, um golpe poderoso o atingiu, como se todo o universo tivesse congelado por um instante. Era Goku. Ele havia parado o sacerdote no meio do caminho, incapaz de se mover, a dor dominando seu corpo. Goku, diante dele, com olhos brilhando em uma luz aterrorizante, disse: "Acha mesmo que vai fugir para onde? Você queria fingir que revelaria a verdade. Então por que está recuando agora?" O sacerdote não conseguiu responder. Tentou levantar a cabeça para encarar Goku, mas não encontrou ninguém na sua frente. Goku apareceu atrás dele antes que pudesse perceber. E foi então que o sacerdote entendeu que não havia mais escapatória. A voz de Goku desta vez era afiada, carregada de força. "Que azar o seu, sacerdote. O que está atrás de você agora não é o Goku que você conhece. Minha essência mudou completamente e você jamais conseguirá escapar da minha mão." O sacerdote se encheu de raiva. Goku o alcançou primeiro, com um golpe nas costas que o lançou para longe em uma velocidade inacreditável, até que o sacerdote colidiu com um planeta, causando uma explosão em sua superfície. Os amigos e todos que assistiam à cena congelaram em choque. Eu nunca imaginei que o Goku tivesse esse poder. Ele o derrubou com um único golpe. O sacerdote caiu no solo do planeta. Nesse momento, Goku começou a descer lentamente, caminhando em sua direção com passos calmos e firmes, seu rosto refletindo uma frieza e determinação raras. A luz cósmica emanando de seu corpo iluminava todo o lugar. O sacerdote tremia de joelhos, incapaz de responder, incapaz de fugir. Murmurou assustado para si mesmo: "De onde ele tirou esse poder? O corpo dele não é apenas um corpo, é uma luz cósmica, infinita." Goku se aproximou até ficar exatamente diante dele. Olhou diretamente para o sacerdote e disse com calma: "Se você esqueceu, sacerdote, o destino não o esquece. Sim, eu encontrei a mãe dizendo e descobri sua verdade. E a chama da vingança arde ainda mais por causa dela. Eu juro que não darei um passo atrás até que você prove o sofrimento e testemunhe o fim que você mesmo criou." O sacerdote tremeu, olhando para os pés de Goku, incapaz de mover-se. De repente, Goku acertou um soco direto no seu rosto, lançando-o para o alto. Mas ele não parou. Goku o segurou pelo pé e o esmagou contra o solo, criando uma explosão gigantesca que sacudiu tudo ao redor. A destruição devastou completamente o sacerdote. Seu corpo estava destruído no chão, mas Goku não se afastou. Ele se aproximou e colocou a mão sobre ele, dizendo com voz calma: "A contagem regressiva da sua vida começou, sacerdote. Cada segundo que restar será um fogo queimando sua existência." Logo em seguida, Goku disparou uma energia brutal. Seu poder perfurou o sacerdote até o núcleo do planeta, até que ele explodiu completamente. A destruição se espalhou pelo espaço. Os efeitos da explosão alcançaram até a Terra, onde Vegeta, Whis e o inovador real ergueram as mãos tentando proteger o planeta. Vegeta, com os olhos brilhando de excitação e choque, disse: "Eu sabia que você voltaria, Kakaroto, mas eu nunca imaginei te ver nesse nível. Um único golpe seu virou todo o jogo." Zeno permaneceu em silêncio, seus olhos se ampliando em espanto, aguardando a revelação final da verdade. Quanto ao sacerdote, ele ficou deitado sobre um fragmento de rocha no espaço, seu corpo rasgado como uma marionete quebrada. Seu rosto permanecia vazio, sem movimento, sem fala, sem pensamento. Era como se tudo nele tivesse congelado na última fração de segundo, incapaz de reagir. De repente, a rocha onde o sacerdote repousava se despedaçou devido a uma energia repentina. Era Goku. Com uma ironia mortal, ele disse: "Ah, não é hora de dormir agora. A porta está aberta e o sofrimento está à sua espera. E cada segundo dele
será pior do que você imagina. O sacerdote permaneceu imóvel, como uma estátua sem alma, seu rosto sem qualquer expressão, seus olhos encarando o vazio de forma enigmática. Ele não compreendia totalmente o que havia acontecido, mas ainda mantinha confiança em si mesmo, apoiando-se em suas antigas experiências e planos ocultos. Goku apenas o observava, esperando que ele falasse ou fizesse algo. Mas naquele momento, o sacerdote percebeu algo nas profundezas de Goku, algo que nunca havia visto antes: o colar, agora fundido com a essência de seu corpo, conectado ao seu coração e à sua alma. O sacerdote sorriu levemente, como se aquela descoberta tivesse reorganizado seus planos silenciosos. De repente, uma luz se acendeu no peito do sacerdote, especialmente no símbolo gravado em sua pele. Seus olhos brilharam. Uma aura assustadora envolveu seu corpo, elevando-se pelo espaço. Mas logo tudo se estabilizou, e Goku notou algo surpreendente. O corpo do sacerdote parecia completamente curado, sem qualquer sinal dos golpes anteriores. Goku sorriu e disse em tom afiado: "Bom que você salvou a si mesmo. Mas lembre-se, cada segundo da sua vida agora é um castigo calculado. Cada momento que você permanece vivo aumenta o seu sofrimento. Se tivesse morrido antes disso, teria sido bem melhor para você." O sacerdote não respondeu, mas pensou consigo mesmo: se eu não conseguir alcançar aquele lugar distante que eu pretendia, ao menos meu plano está em andamento, mais devagar do que imaginei, mas o final será a meu favor. Na Terra, todos observavam a cena grandiosa diante deles. Vegeta disse a Whis, com alerta: "Preparem-se. O que vem aí não será apenas uma luta. Isso é uma ameaça que pode abalar toda a nossa existência." Nesse instante, o sacerdote falou pela primeira vez diante de Goku, com uma voz fria e alta: "Muito bem, Goku. Se você acha que seu castigo está calculado, eu quero mais. Aumente a intensidade do sofrimento, se puder. Ficarei agradecido." Goku sentiu o desafio e avançou em uma velocidade assustadora. O sacerdote não recuou. Atacou Goku com a mesma força, como se fossem dois lados de uma moeda feita de pura violência e energia. Eles colidiram no coração do universo, seus golpes voando a velocidades além da compreensão. O som das pancadas e rachaduras ecoava no espaço, cada onda de energia sacudindo a Terra e as estrelas próximas, fazendo o cosmos inteiro tremer sob uma pressão jamais testemunhada. Na Terra, Vegeta e seus companheiros sentiram uma força anormal pressionando o planeta, tentando atravessar sua atmosfera, como se quisesse esmagar toda forma de vida. Cada instante daquela batalha ameaçava a segurança da Terra e dobrava a tensão no coração dos amigos. Kuririn engasgado tremia e dizia: "A Terra vai se despedaçar. O que está acontecendo?" Gohan ergueu os olhos ao céu, suas pupilas se dilatando, e gritou tomado pelo horror: "Que tipo de luta é essa? Eu consigo sentir os golpes deles como se estivessem a poucos metros." Vegeta e os aliados aumentavam suas energias, tentando proteger o planeta, enquanto Goku e o sacerdote continuavam trocando golpes, com ondas brutais de poder, fazendo planetas inteiros explodirem sobre o peso dos impactos. A luta deixou de ser apenas um confronto físico. Tornou-se um teste da existência, do significado da força, do limite do que o universo poderia suportar. Sob uma pressão insuportável, Vegeta gritou em fúria: "Eu não acredito! Que poder é esse? Estamos 3 guerreiros tentando proteger o planeta, e mesmo assim a força dos dois está esmagando a minha energia. Kakaroto, que estrutura ganhou o seu corpo? Que poder é esse?" No espaço, o combate entre Goku e o sacerdote estava quase equilibrado. Goku falou em um tom calmo, mas carregado de força: "Acabou o tempo da brincadeira. Agora é hora do julgamento." De repente, Goku explodiu em uma carga de energia gigantesca, como se o universo inteiro estivesse sob a sua mão. Ao mesmo tempo, o sacerdote liberou sua própria energia, gritando com fúria além de qualquer imaginação, como se quisesse encerrar a luta de uma vez por todas. Vegeta gritou o mais alto que pôde:
Aumentem a força ao máximo! Isso pode explodir o planeta! E em um instante indescritível, Goku e o sacerdote liberaram suas energias com tudo o que tinham. O ponto da impacto parecia a explosão de uma estrela. Todo o universo tremeu com a força da colisão. Goku gritou, Vegeta, Whis e o inovador real berravam com toda a sua força, tentando proteger o planeta da explosão iminente. Seus corpos tremiam por dentro. Os amigos estavam aterrorizados, seus corações acelerados. Então veio a grande explosão. A energia colidida entre Goku e o sacerdote explodiu com uma violência indescritível, lançando uma onda maciça de destruição cujo impacto alcançou o próprio planeta Terra. A tempestade finalmente se acalmou, mas a cena não se tornou menos aterrorizante. O sacerdote caiu de joelhos, seu rosto marcado pelo cansaço, seu corpo abalado pela última explosão de Goku. Ainda assim, o símbolo em seu peito começou a brilhar, e seus olhos cintilaram com uma luz misteriosa, como se uma força oculta estivesse fluindo de dentro dele. A raiva de Goku se elevou como fogo, e ele disse com uma voz que fazia o ar tremer: "Você está começando a irritar meus nervos. Ainda recorrendo a esses truques antigos?" O sacerdote sorriu com uma calma confiante, sua voz envolta em arrogância e astúcia. "Oh, Goku, você disse que me faria sofrer, mas na verdade, cada segundo do seu castigo se tornou combustível para o meu poder. Agora é hora de investir todo esse sofrimento contra você." De repente, o sacerdote rompeu o silêncio e avançou com uma velocidade que Goku jamais havia enfrentado. O primeiro golpe atingiu diretamente o colar fundido ao coração de Goku. Um choque percorreu todos, e o coração de Goku pareceu estremecer por dentro. Seus ossos racharam. Goku parou por um momento, silencioso, como se recalculasse tudo dentro de si. Mas o sacerdote não lhe deu descanso. Golpes consecutivos explodiram contra o peito de Goku, cada impacto quebrando seus ossos pouco a pouco. E a cada golpe, o sacerdote sorria, desfrutando do sofrimento que criava para o maior guerreiro que o universo já conheceu. Na Terra, os amigos assistiam com olhos arregalados, seus corações disparados. Kuririn gritou segurando a cabeça: "Meu Deus! Goku! O que está acontecendo com ele? Tudo virou de cabeça para baixo!" Apesar disso, Goku permanecia em silêncio, mas observando cada movimento do sacerdote, cada piscada, cada tremor em seu corpo. Era um teste final de sua paciência e de sua habilidade para enfrentar um inimigo que não era apenas um rival, mas um enigma devastador. O universo ao redor deles oscilava. Então, algo estranho aconteceu. A luz que preenchia o espaço, aquela que iluminava todo mundo, começou a enfraquecer. O universo ficou sombrio, como se tivesse parado de respirar. Goku caiu de joelhos, seu corpo destruído, seu peito aberto e seus ossos quebrados, diante do sacerdote que permanecia confiante e inabalável. Goku estava de olhos fechados, silencioso, como se estivesse em seu próprio mundo interior, sofrendo, mas focado em algo profundo dentro de si. O sacerdote sorriu com sarcasmo, seus olhos brilhando de arrogância. Eu acho que eu exagerei um pouco, não é, Goku? Você está mudo agora. Nem consegue gritar. Tudo bem, vou revelar o segredo enquanto você assiste. Eu, como um ser sagrado, possuo técnicas semelhantes às suas. Posso multiplicar meu poder sem limites quando meu corpo entra em colapso, quando todas as restrições desaparecem. Sim, eu removi minhas limitações e trilhei um caminho proibido. E tudo isso graças a você. Você mesmo cavou sua própria cova. Então, o que prefere? Quer que eu apresse seu fim? Ou quer que eu dobre ainda mais a sua dor? Goku não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso tranquilo, como se a dor não tivesse alcançado sua essência. Aquela expressão enfureceu o sacerdote. Ele ergueu as mãos e sua aura se intensificou violentamente, avançando direto contra Goku com uma energia devastadora.
Uma explosão colossal sacudiu o chão onde estavam. Na terra, todos ficaram em silêncio absoluto. Gohan tremia. Eu nunca pensei que veria isso. Tudo escuro. Meu pai era nossa última esperança. Maldição! Isso é impossível! Kakaroto, você não pode cair agora! A luz que era a esperança de todos desabou de reponte, enquanto Goku estava em dor profunda, enquanto o sacerdote sorria com sarcasmo, saboreando o momento de sua dominação total. A sua luz não passa de uma ilusão, Goku. Brilhou por um instante e depois se apagou. Exatamente como a mãe de Zeno. Vou te contar algo. Luz, poder, santidade. Nada disso importa diante de uma única lei. A minha autoridade. Goku não se movia. Seus olhos estavam fechados como se tivesse perdido a consciência. Mas, na verdade, ele estava imerso em um nível mais profundo de consciência. Goku murmurou para si mesmo. Eu estava errado. Tentei controlar essa luz como controlo minha força, com raiva, gritos, impulso. Mas a luz não responde ao caos. Ela responde à pureza, à calma, à paz. Essa luz só funciona quando meu coração está limpo. Nesse momento, o sacerdote estendeu a mão sobre o peito de Goku, bem em cima do colar fundido ao seu coração. Ele sorriu com maldade intensa. E isso é a razão de tudo o que aconteceu. Que bom que se tornou parte de você, porque arrancar isso agora vai desintegrar completamente sua existência. E então, uma descarga colossal de luz atingiu a mão do sacerdote. O sacerdote gritou e foi lançado para trás com força absurda, como se tivesse sido atingido por um raio divino. No mesmo instante, a terra começou a tremer. Um pilar de luz explodiu do peito de Goku. Uma luz ascendente, como uma torre celestial, atravessando o espaço. A luz se espalhou pelo céu e por todo o universo, expulsando a escuridão de uma só vez e reacendendo o cosmos com uma cor dourada celestial, mais profunda e pura do que nunca. E no centro daquele brilho estava Goku, sereno, a luz fluindo dele como se tivesse renascido. A surpresa tomou os olhos de todos. O sacerdote olhava para Goku se aproximando com passos lentos, firmes, uma presença majestosa que estremecia o espaço. Os olhos do sacerdote se arregalaram e ele disse com a voz trêmula: Impossível! Isso não pode estar acontecendo! A sua luz tinha colapsado completamente! Goku respondeu com frieza. A sua superioridade nunca significou que fosse mais forte, nem que eu fosse mais fraco. Eu só precisava entender o seu segredo. Você achava que escondia seu poder, mas foi burro demais para perceber que eu o compreendi. O sacerdote gritou: Mesmo entendendo, você não vai parar o meu caminho! Mas antes que pudesse terminar, Goku desapareceu. Ele começou a lançar golpes rápidos contra o sacerdote, com os olhos fechados, seu rosto completamente sereno, como se estivesse golpeando com a mente e não com o corpo. Os golpes caíam tão rápido que não podiam ser vistos. Rápidos ao ponto de o sacerdote não conseguir nem levantar a mão para se defender. Cada vez que tentava se mover, ficava congelado por um instante, e outro soco destruía seu equilíbrio. Os golpes continuaram, multiplicando-se, acelerando, até que o sacerdote desabou completamente. Os amigos assistiam tudo. Whis respirou fundo e revelou um mistério sagrado. Os golpes que Goku usava antes estavam cheios de raiva, e a raiva cria pressão espiritual, e é exatamente isso que alimenta o meu pai. Ele não se regenera com qualquer golpe. Ele só se regenera quando recebe um tipo específico de energia, a energia da dor e da pressão espiritual. Gohan tremeu e revelou uma profunda crise de admiração. Quer dizer que cada golpe que meu pai deu antes fortaleceu o sacerdote ao invés de enfraquecê-lo. Whis assinou lentamente. Exatamente. Mas o que Goku está fazendo agora é completamente diferente. Seus golpes agora são de luz pura.
sem raiva, sem impurezas, sem pressão espiritual. Por isso, a energia pura de Goku não fornece ao meu pai o combustível para multiplicar sua força. Vegeta cerrou o punho e murmurou: miserável, é um método de matar a presa bem devagar. Enquanto discutiam, a luz explodiu. Um enorme pilar de luz desceu do céu, tão forte que todos levantaram os armos para proteger os olhos. Algo caiu de dentro daquela luz. Um homem, caminhando com passos lentos, majestosos. Era Goku. Mas não estava sozinho. Ele segurava o sacerdote pelos cabelos. O sacerdote completamente desacordado. Todos congelaram. Nem mesmo Vegeta conseguiu pronunciar uma palavra. Goku não olhou para eles. Seus olhos estavam fixos apenas em Zeno. Ele se aproximou, parou diante de Zeno e então jogou o sacerdote no chão, como se fosse algo sem importância. Um silêncio pesado. Então Goku disse em voz baixa: eu o trouxe até aqui, para que todos saibam sua verdade, para que seja uma lição para todo aquele que acreditou que poder significa destruição, para todo aquele que espalhou escuridão e tristeza. Zeno olhou em silêncio. Então Goku pronunciou a frase que deixou o momento ainda mais imponente: confesse agora e diga a verdade. O sacerdote ainda estava de joelhos, ofegante como alguém cuja vida foi arrancada inúmeras vezes. Ergueu a cabeça com dificuldade e com uma voz trêmula, quebrada, misturada com colapso e medo, disse: Zeno, olhe para ele. Veja o que ele fez comigo. Eu te disse que o Goku é a fonte do mal. É o motivo de tudo isso. Ele foi quem te impediu de ver sua mãe. Goku ouviu aquilo tomado por uma fúria profunda. Era a raiva de um homem que vê a verdade sendo assassinada diante dele. Ele ergueu a mão lentamente na direção do sacerdote e disse com uma frieza mortal: muito bem, não preciso mais da sua verdade. Vou revelar tudo até que você vire cinzas. Suas palavras caíram como lâminas no coração do sacerdote. Mas antes que pudesse continuar, um pequeno passo. Zeno apareceu diante de Goku de repente, e com sua voz infantil, ele disse: pare, Goku! A frase caiu sobre todos como um trovão. Zeno continuou: o sacerdote me contou a verdade. Ele disse que você é o culpado de tudo. Você me tirou a minha mãe. Você nos impediu de vê-la. Eu a vi em um sonho e o sacerdote explicou o sonho. Os olhos de todos arregalaram. Quanto a Goku, ele olhava para Zeno com um coração triste. Não medo. Lá no fundo pensou: eu queria que você tivesse visto a verdade com os seus próprios olhos. Mas a escuridão cobriu seu coração completamente. A terra inteira pareceu prender o respiro quando Zeno levantou o braço para o céu. Ele estava prestes a usar o poder que todos temiam. Zeno gritou: eu vou apagar você agora, Goku! O tempo congelou. Ninguém se moveu. Goku respondeu com calma: Zeno, por favor, afaste-se. Mas os guardas ficaram furiosos ao ouvir isso. Zeno gritou: parem! Fiquem longe! Então olhou para Goku. Um olhar de julgamento. Destino. Decisão final. Eu vou apagar você agora, Goku! E sua mão caiu. A luz explodiu. Uma luz branca, densa. Até Vegeta quase desmaiou pela intensidade. Gohan gritou: não! E então, a luz desapareceu. Tudo ficou quieto. E Goku apareceu de pé, vivo e intacto. Zeno ficou congelado onde estava. Seus olhos se abriram em choque. Então Goku fechou os olhos e disse com uma ternura profunda, como um chamado de uma mãe para um filho: apagar um coração que carrega um pedaço da própria mãe. As palavras de Goku foram pesadas. Naquele instante, o sacerdote percebeu que o plano havia desmoronado. Ele colocou a palma da mão no chão e símbolos complexos começaram a brilhar sob ele. O espaço inteiro tremeu.
e o sacerdote começou a gritar sons estranhos. E naquele momento, o inovador sentiu um choque profundo em sua memória interna. Algo totalmente esquecido. Ele não entendeu aquela sensação, mas viu a imagem claramente. De repente, a luz explodiu com força colossal. O inovador avançou com toda a força que tinha, sacrificando a si mesmo, jogando seu corpo na frente da energia, protegendo Goku do ataque. Era um dos antigos rituais do sacerdote, uma armadilha desenhada para devorar apenas Goku. Quando a explosão se dissipou e o brilho cessou, o sacerdote caído no chão. Goku de pé, silencioso, mas suas asas haviam desaparecido, sinal de que recebeu parte do impacto. O inovador estava jogado no chão, exausto, depois de absorver toda a carga. Os amigos viram o sacerdote imóvel. A voz chocada de Vegeta ecoou. Impossível! Ele se matou! Não, ele não se matou. Aquele covarde fugiu. Vegeta congelou, lembrando-se daquela habilidade que o sacerdote usou contra ele. A capacidade de deixar uma cópia falsa, exatamente igual a um corpo morto, enquanto o original escapava. O silêncio foi cortado por uma voz fraca. Goku, Vegeta, venham, depressa! Goku e Vegeta se aproximaram com cautela do inovador real que estava caído no chão. Ninguém entendia por que ele havia se sacrificado daquela forma momentos antes. Goku se agachou ao lado dele e disse: "O que está acontecendo com você? Por que se sacrificou?" De repente, o inovador real ergueu a mão trêmula e a colocou diretamente sobre o colar de luz fundido ao peito de Goku. Assim que o tocou, seus olhos se arregalaram e lágrimas quentes escorreram de seus olhos enquanto ele sussurrava com uma voz quebrada: "Isto é o colar da minha esposa." Todos ficaram completamente paralisados. "O que está dizendo? Quem é você? Desde o começo eu sentia que sua mente estava bloqueada, que você carregava algo estranho, mas agora suas palavras não parecem de uma máquina. Parecem memórias." O inovador real ergueu a cabeça com dificuldade e disse: "Eu sou Azarius. Eu fui o primeiro governante, o soberano da ordem antes mesmo que o sacerdote entendesse o que era autoridade, antes mesmo que ele tivesse um nome. Ele me enganou minha esposa, selou minha memória, apagou minha essência e me transformou nisso, este corpo incompleto." Vegeta o encarou, incrédulo. Mas como? Como ele conseguiu usar sua identidade e separar sua alma do seu próprio ser? Azarius respondeu: "Um sacerdote possui uma técnica antiga. Uma técnica baseada na desconstrução do núcleo. Ele separa a alma, o corpo e a identidade como se fossem coisas diferentes. Ele arrancou minha alma e aprendeu por milhões de anos. E isso é o que teria acontecido com Goku agora. Quando percebeu que não poderia vencer, o sacerdote tentou desmontar o núcleo de Goku, separar o colar do coração dele. Todos ficaram chocados. Vegeta deu um passo para trás e disse: "Isso significa que seu núcleo foi desmontado. Sua alma ficou sozinha, suas memórias sozinhas, e sua identidade desapareceu entre elas. Mas quem é você agora?" Azarius ergueu a mão trêmula e respondeu: "Eu sou o Pai dizendo." O universo congelou. Nenhum som saiu. Até os batimentos de seus corações pareceram parar. Azarius continuou: "Meu filho, aquele que deixei aos cuidados da mãe dele, e depois desapareceram para sempre da minha vida quando o sacerdote apagou minha existência da história. Mas agora eu finalmente entendi a verdade. Goku, Vegeta, vocês dois são a última esperança. Por favor, protejam Zeno. Protejam todo este mundo. Eu, neste corpo." Depois olhou diretamente para Vegeta e disse: "Vegeta, você deve ser o portador do meu legado. Pegue minha alma, meu núcleo, minha espada. Você e Goku irão realizar o que eu falhei em alcançar." Vegeta se aproximou, com uma lágrima quente escorrendo de seu olho, e disse em voz baixa: "Por que eu?" Goku colocou a mão no ombro de Vegeta e disse: "Vegeta, não hesite.
O pai dele está lhe entregando sua alma porque você é capaz de carregá-la. E eu, a mãe dele, me tornou a última ponte para o retorno do filho dela. Nós dois nos tornamos a última linha de defesa deste universo. Receba o poder e vamos trazer Zeno de volta para quem o espera antes que seja tarde. Vegeta concordou. Então, a luz explodiu. Uma luz pura, celestial, que envolveu o próprio universo. A Terra tremeu e todos foram envolvidos por um brilho que os fez fechar os olhos com força. Quando a luz diminuiu, Vegeta apareceu, mas não como antes. Ele apareceu de forma sagrada. Uma luz celestial envolvia seu corpo, e todos o olharam com um espanto indescritível. Vegeta parecia o herdeiro de um trono esquecido pelo tempo. Nesse momento, a voz de Zeno ecoou. Vocês ainda querem destruir o sistema? Se a técnica de apagamento não funcionou, vou acabar com vocês do meu jeito. Guardas, cuidem deles! Os dois guardas reais se moveram imediatamente, aparecendo diante de Goku e Vegeta, com suas energias reais crescendo. Naquele instante, Vegeta não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente e disse: Não estamos contra o sistema. Estamos com a verdade que a escuridão cegou de vocês. Kakaroto, vamos carregar o peso dessa existência juntos. Goku e Vegeta trocaram um olhar rápido. Um olhar de compreensão, silêncio e decisão. Então avançaram com o mesmo passo, sincronizados, mas suas auras faziam a terra tremer. A luz deles se entrelaçava como uma ponte dourada entre dois poderes sagrados. A luz pura de Goku e a nova luz real de Vegeta. E enquanto avançavam, atrás deles surgiu uma visão que apenas aqueles com corações de luz podiam ver. A mãe de Zeno. Ao lado dela, Azarius observava seu filho Zeno com o coração de um pai quebrado há milhões de anos. O tempo parou naquele instante. O duelo supremo entre a luz real e os guardas reais estava prestes a explodir. O silêncio era pesado, pois o confronto já não era mais entre guerreiros, mas entre Goku e Vegeta e o rei cujo nome fazia todos tremerem, Zeno. Ergueu a mão com firmeza e disse: Goku, Vegeta, a existência de vocês é a origem da destruição. O fim de vocês começa agora. Goku virou-se para Vegeta e disse: Vegeta, este confronto é diferente. Eles não são criaturas que podemos compreender. Eu começaria o primeiro embate. Faça o que for preciso e deixe o início para mim. Vegeta sorriu. O sorriso de um guerreiro que sabe respeitar a decisão de seu parceiro. Leve o tempo que precisar, Kakaroto, e aproveite seu começo. Já o fim, deixe por minha conta. Goku avançou com passos lentos e firmes, e quando ficou diante do primeiro guarda, um silêncio tomou conta, como se o tempo tivesse parado. Goku disse num tom calmo: Eu sei que você não quer me matar. Você é apenas uma máquina executando uma ordem, por isso você não é meu alvo verdadeiro. Mas se o caminho para a verdade está fechado por você, então eu o abrirei. O guarda não se movia, não piscava, não respirava. Foi então que Goku sorriu lentamente e disse: Então, vamos ver a força de quem está por trás de você. De repente, Goku disparou para o céu em velocidade extrema, como uma estrela cortando espaço. O guarda levantou a cabeça, percebendo que Goku queria lutar a uma altura imensa. No instante, ele também decolou, tentando alcançá-lo. Enquanto subiam numa velocidade inimaginável, algo inesperado aconteceu com o guarda. Goku desapareceu de sua visão. Um choque intenso surgiu em seu rosto. E então, o golpe veio por trás, diretamente em suas costas, lançando-o para longe, voando pelo espaço. Quando sua movimentação cessou, ele encontrou Goku já à sua frente, que havia chegado antes dele, sorrindo com plena confiança, como se dissesse: esse é o poder de quem entende a batalha com a mente, não com a raiva. Os amigos na Terra ficaram em silêncio, surpresos. O que foi isso? Foi mesmo o Goku quem o atingiu? O segundo guarda, no entanto, continuava próximo a Zeno, observando tudo. Vegeta colocou a mão sobre a superfície da Terra e, de repente, uma onda de energia cósmica se espalhou. Um escudo protetor que se estendia ao redor do planeta, brilhante, como uma asa gigantesca protegendo-o do impacto que estava prestes a acontecer. Então Whis aproximou-se e sussurrou. A essência de Vegeta mudou completamente depois que ele recebeu o poder do pai de Zeno.
Acredito que esse escudo seja suficiente para proteger a Terra sozinho, mesmo com um confronto direto contra o guarda. No espaço, Goku permanecia diante do guarda. Foi então que o guarda quebrou o silêncio pela primeira vez. Sua voz séria e profunda. Você acha que vê tudo, Goku? Eu observei seu poder, mas não pense que tudo diante de você está revelado. Suas palavras eram enigmáticas, carregadas de algo oculto. Goku ficou firme. O guarda avançou com velocidade extrema, lançando um soco poderoso em direção a Goku. Goku desviou facilmente, sorrindo, confiante, analisando cada detalhe do ataque. Mas a força gerada pelo golpe fez o espaço tremer, e a onda resultante destruiu planetas ao seu frente. Os amigos ficaram atônitos. Como? O guarda de Zeno, temido por todos, parece nada diante de Goku? Isso supera toda a imaginação. O guarda, apesar de irritado por Goku ter desviado, não perdeu a confiança. Cada movimento dele era calculado. Então algo estranho aconteceu. Os olhos do guarda começaram a brilhar com uma luz púrpura misteriosa, e a esfera acima de sua cabeça pulsou com energia inusual. O guarda lançou seu segundo ataque, um ataque ilusório, quase como um teste para Goku. Mas no mesmo instante, um segundo golpe, invisível, inaudível, indescritivelmente rápido, seguiu na direção de Goku por trás. O espaço explodiu com a energia do ataque ilusório, mas Goku, com foco absoluto, estendeu os braços e percebeu a origem do ataque real em um fragmento de segundo. Ele evitou o golpe, mas seu rosto demonstrou choque. Havia algo naquele ataque que ele não conseguia explicar. Ele murmurou para si mesmo. Como? Parece que ele duplicou o ataque no sentido oposto. Seu desconcerto não era fraqueza, mas a percepção de um poder novo e complexo. Algo que o guarda escondia. De longe, Vegeta observava, analisando cada movimento, tentando decifrar o mistério daquela técnica. O guarda então disse: Eu te disse, Goku, que você não entende nada ainda. O que vê diante de você é só o começo. O segredo verdadeiro ainda não foi revelado. Goku respondeu com determinação. O segredo que você esconde não permanecerá oculto por muito tempo. Eu o arrancarei à minha maneira. Nada ficará no meu caminho. Então, o combate explodiu. Golpes intensos foram trocados, rápidos ao ponto de fazer o espaço tremer, planetas ao redor se despedaçarem. O embate era constante, feroz. Cada ataque aumentava a violência da batalha. Mas o escudo que Vegeta criou em torno da Terra manteve-se firme, protegendo o planeta daquela devastação inimaginável. Em meio ao caos, Vegeta notou algo estranho. O outro guarda, aquele que estava ao lado de Zeno, tinha os olhos brilhando com a mesma luz púrpura, exatamente igual ao guarda que enfrentava Goku no espaço. Vegeta observava perplexo, tentando entender o que estava acontecendo, sem imaginar o verdadeiro significado daquilo. No espaço, o guarda falou com uma voz calma, mas assustadora. Muito bem, você passou no primeiro teste. Mas e quanto a este teste? Vamos ver se vai superá-lo, Goku. De repente, o guarda concentrou uma energia colossal em sua mão e a lançou em direção a Goku. Goku sentiu que aquele golpe era uma armadilha, então decidiu não atacar, limitando-se apenas a se defender e desviar. Mas o choque verdadeiro veio quando Goku sentiu, novamente, um golpe invisível o acertar pelas costas. A onda de força foi inesperada, explodiu com violência e superou todas as suas expectativas. O guarda, aproveitando o momento de desorientação, avançou contra Goku com uma sequência de socos brutais, rápidos de uma forma jamais vista, ultrapassando qualquer capacidade normal de bloqueio. Goku perdeu o controle por um instante e percebeu que os golpes do guarda haviam mudado radicalmente. A velocidade e a brutalidade deles aumentaram, como se algo dentro do guarda tivesse acabado de explodir. Na Terra, o outro guarda, com os olhos brilhando e a esfera misteriosa acima de sua cabeça, continuava observando a batalha com firmeza. Mas de repente, do nada, veio um golpe devastador por trás. O lugar explodiu em uma detonação violenta, espalhando terror entre os amigos. Ninguém entendeu o que havia acontecido. Quando a poeira se dissipou, a cena ficou clara. Vegeta era o responsável. Ele estava de pé, com orgulho, dizendo: Eu sabia que você estava brincando nas sombras com seu joguinho traiçoeiro, mas não vai conseguir me enganar. Mais um golpe e será o seu fim. No momento em que Vegeta apontou, algo o atacou de lado, com um golpe invisível. O impacto explodiu ao seu redor
empurrando Vegeta para trás, mas ele ergueu a mão para se defender. O guarda permanecia de pé sem qualquer sinal de dano em seu corpo. Vegeta levantou o olhar surpreso. Agora eu entendi. Algo mais profundo nisso. Um segredo que você esconde de todos, e nós vamos revelá-lo, custe o que custar. A expressão do guarda era séria, e ele respondeu friamente. Se você acha que a astúcia é algo exclusivo de nós, pense de novo. Nós sabemos como guiar cada passo com sabedoria, e você vai entender o que quero dizer no fim. Então, o guarda partiu para um ataque extremo, avançando com um soco em direção a Vegeta. Mas Vegeta bloqueou o golpe com apenas uma mão e disse: a astúcia não é só trapaça. Alguns entendem como usá-la, e outros transformam a astúcia em uma arte que não se compreende facilmente. De repente, ele desferiu um golpe devastador no abdômen do guarda. A força do impacto explodiu, e o inimigo gritou de dor, tentando segurar a mão de Vegeta, enquanto seu corpo tremia pela intensidade do ataque. Vegeta sorriu e disse com uma voz afiada: essa é uma lição que você não vai esquecer. O poder não pertence a quem apenas finge, mas a quem sabe impor sua própria autoridade. Em seguida, ele lançou uma energia concentrada diretamente da mão em direção ao rosto do inimigo, que foi arremessado brutalmente contra o chão. Um silêncio aterrorizante tomou conta. Vegeta avançou com um passo imponente e colocou o pé sobre o peito do guarda, como se o estivesse humilhando diante de Zeno. Ele ergueu a cabeça e sorriu. Que azar o seu. Você não encontrou alguém como Kakaroto. Você cruzou meu caminho. Vou te mostrar bem devagar o que significa irritar o príncipe dos Saiyajins. De repente, ele ergueu a mão e acrescentou: eu pensei que vocês seriam um desafio de verdade, mas tudo bem. Vocês não passam de peões. Vamos limpar o caminho rapidamente até que aquele rato idiota apareça, o sacerdote. Naquele instante, ele lançou um ataque mortal contra o guarda. O guarda gritou alto e seu corpo foi atravessado até que o lugar explodiu novamente. Os amigos estavam em choque. Gohan disse: não acredito. O poder dele evoluiu muito mais do que imaginávamos. Kuririn tremendo falou: será que o Vegeta ficou mais forte que o Goku? Então Whis interveio com uma voz calma, mas lógica. Não é possível determinar quem é o mais forte agora. Mas Vegeta entendeu seu adversário, revelou sua estratégia e agiu antes que ele pudesse tomar o controle total. Naquele momento, todos levantaram os olhos para o céu e viram a cena mais incrível. Goku, após a interferência de Vegeta, havia recuperado o controle sobre seu oponente. Vegeta ergueu a cabeça para o céu, seus olhos brilhando com seriedade e fúria. Há um segredo que esses arrogantes estão escondendo e está na hora de ser revelado. As regras desse jogo precisam mudar. Com uma velocidade absurda, Vegeta disparou rumo ao espaço, indo na direção de Goku. Vegeta chegou e pousou na superfície de um planeta distante onde Goku estava, observando a situação com concentração. Vegeta avançou com passos calmos e confiantes, ergueu o olhar e foi tomado por um choque intenso ao ver o segundo guarda próximo ao seu irmão. Ele havia chegado ali antes deles. Vegeta tremeu por um instante, enquanto Goku permanecia firme e dizia calmamente: eu sei o que você quer dizer, Vegeta. Eu senti isso também. Há um segredo nos ataques desses guardas, e cada golpe deles não é apenas força, faz parte de um sistema oculto. Precisamos sincronizar nossos ataques e avançar juntos. Vegeta com um sorriso respondeu: não esperava que o tempo nos trouxesse de volta para lutarmos lado a lado dessa forma, Kakaroto. Mas se é esse o caminho para provar nossa força, então eu não vou recuar. Os dois ficaram lado a lado, Goku observando, Vegeta focando e ambos compartilhando a mesma consciência estratégica. Os dois guardas permaneceram imóveis, seus olhos frios. Goku, com seriedade, disse: cada golpe precisa ser calculado e cada passo medido com precisão. O outro respondeu: vamos, Kakaroto. Vamos ver até onde conseguimos ultrapassar isso juntos. A guerra cósmica começou. O espaço tremia violentamente sob o impacto dos ataques simultâneos de Goku e Vegeta. Cada golpe, cada soco, movia-se em perfeita harmonia.
cada um focado em um guarda específico, mirando as técnicas ocultas deles. Os ataques eram precisos, pressionando os guardas até seus limites máximos. A existência inteira parecia estremecer. Planetas rachavam sob o impacto das pancadas, e o próprio espaço parecia gemer diante da energia liberada. No meio da batalha, algo estranho aconteceu. Uma luz começou a brilhar nos olhos dos dois guardas. Eles resistiam sem parar, continuavam atacando sem hesitar, sem perder força. Os amigos, observando tudo de longe, estavam incapazes de compreender tamanha velocidade e poder. Mesmo assistindo, não conseguiam identificar quem dominava realmente o combate. Um breve silêncio pairou pelo espaço após a sequência brutal de ataques. Os guardas caíram de joelhos, mostrando sinais de cansaço pela primeira vez. Goku respirou com confiança e olhou para Vegeta. Precisamos terminar isso com um único golpe. Tudo está acontecendo exatamente como planejamos. Vegeta sorriu e respondeu: vamos ver a diferença entre quem apenas enfrenta o poder e quem representa a verdadeira vontade da soberania. Ambos levantaram as mãos para carregar energia. De repente, algo estranho aconteceu. Os dois guardas se levantaram ao mesmo tempo, mas desta vez não era apenas um brilho. Um feixe misterioso conectou os dois, que se fundiram em um único ser cercado por uma aura aterrorizante. Goku virou o rosto para Vegeta e disse com firmeza: não perca o foco, Vegeta. Agora combinamos tudo e avançamos. Então, Goku e Vegeta lançaram seu ataque devastador, um grito unificado saindo de seus peitos. A onda atingiu o guarda fundido, que resistia com força extrema. Goku aumentou o grito, Vegeta também. Então, uma explosão colossal tomou conta do espaço e a força liberada sacudiu todos os planetas próximos. Quando a tempestade diminuiu e a vitória parecia próxima, eles ouviram uma voz atrás deles, fria e sarcástica. Boa tentativa, mas ela terminou em fracasso. Ambos se viraram e os guardas estavam ali, atrás deles, separados novamente. Com energia acumulada nas mãos, vocês ainda não entenderam os segredos do nosso jogo. E então, uma explosão devastadora engoliu Goku e Vegeta, grande o suficiente para preencher o espaço com um terror indescritível. A derrota não foi apenas um erro, foi uma lição brutal sobre o poder oculto, sincronização secreta e um mistério ainda não revelado. Tudo estava claro agora. Os guardas eram mais do que simples oponentes. Eram um sistema, uma entidade interligada, cujo segredo ainda não fora exposto. Goku e Vegeta caíram no solo com força. Eles decidiram parar por um instante para entender o que estava acontecendo. Impossível! Eles estavam dominando tudo! Como perderam o controle tão rápido? Whis. Goku e Vegeta sabem muito bem que o perigo real ainda não chegou. Com certeza estão economizando suas forças. E talvez seja por isso que a luz ao nosso redor está diminuindo. Há um enigma no estilo de luta de seus oponentes. Um enigma que precisa ser revelado antes que eles desperdicem energia à toa. Os dois guardas avançaram com passos firmes, cercando Goku e Vegeta, já exaustos. Já que o fim de vocês está próximo, não faz mal mostrarmos a verdade. Silêncio total. Até Goku levantou a cabeça, concentrado. O guarda disse: a primeira coisa que devem entender é que vocês não